sofrer. Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, e até que com vis tentações, oh, sempre eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar ao céu onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com
Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, graça e paz. Que bom a gente poder estar junto nesse domingo de festa, esse domingo de ressurreição, esse domingo onde as nossas esperanças são renovadas, por saber que Jesus está vivo. Nós cremos num Jesus que está vivo, naquele que assumiu a nossa dor, naquele que assumiu as nossas iniquidades, nos deu nova vida, e hoje nós podemos estar muito felizes por sermos ressurretos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria, mais uma vez, de desejar a você, a sua família, uma feliz Páscoa, juntos, unidos, mesmo na distância, louvando, adorando e engrandecendo ao nosso Deus. E nós podemos dizer com toda certeza que, independente das circunstâncias, nós somos felizes, e muito mais do que felizes, na pessoa de Jesus Cristo. Mas nós gostaríamos de refletir na palavra do Senhor, a palavra do Senhor que nos enriquece, narrativas bíblicas que nos chamam a atenção, que nos exortam e que também endireitam os nossos caminhos. Eu gostaria de que você pudesse abrir a sua Bíblia, acessar aí no seu smartphone, a versão que você quiser, na tradução que você achar melhor. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas, Evangelho de Lucas, narrativa de Lucas, 24, de 13 a 35. O texto diz assim: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, cerca de 10 quilômetros. Talvez na sua versão esteja 60 estádios, a medida aqui em quilômetros é de 10, mais ou menos 10, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram nos últimos dias. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que encobertos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que essas coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos amigos, discípulos, foram até o sepulcro e verificaram com a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, ó tardios de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas vos disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, de seguirem diante. Mas eles os constrangeram ali, dizendo: fica conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia já se declina. E entrou Jesus para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se eles, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão Pedro. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia tão especial e agradecer ao Senhor pela sua palavra, agradecer ao Senhor porque todas as suas promessas foram cumpridas e aquelas que ainda restam, e sobretudo pela volta de Jesus, será cumprida, e o nosso coração se anima porque Jesus está vivo à direita do Senhor, intercedendo por nós. Pai, agora fala conosco na tua palavra, que, ó Deus, o Senhor conforte os nossos corações, o Senhor nos tome nas tuas mãos e o Senhor enche o nosso coração de esperança e nos reanime, Senhor, a vivermos uma vida que agrada ao Senhor, a vivermos segundo a tua palavra, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui oramos. Amém. Amados irmãos, há cerca de 2000 anos atrás, todos nós sabemos que aconteceu o maior evento da história. E esse maior evento da história foi quando naquela sexta-feira Jesus se entregou por nós na cruz. Ali, Cristo nos deu a possibilidade de novo de rasgar o véu, de nós termos novamente livre acesso diante de Deus para adorá-lo, para servi-lo em adoração, para estarmos diante dele, para orarmos, para chorarmos diante dele, para termos um Deus conosco, um Deus que é por nós, um Deus que é conosco, um Deus que habita em nós. Voltando a 2000 anos atrás, Jesus tinha escolhido alguns discípulos, aqueles 12 homens que começaram a andar com Jesus, e junto com aqueles 12 homens, mais discípulos, mais alguns discípulos, inclusive algumas mulheres, também andaram com Jesus, serviram Jesus, estavam sendo discipuladas por Jesus, estavam aprendendo com Jesus, e Jesus, da caminhada, ele ia descortinando todo o projeto de Deus para os discípulos. Se vocês lembram ali em Mateus 16, quando Jesus fala para os discípulos, faz uma enquete com os discípulos, dizendo: o que dizem os homens que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo após essa afirmativa de Pedro, Jesus está dizendo: é preciso, é necessário que o Filho do Homem vá até a cruz, morra e ao terceiro dia ressuscite. E Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos ainda não estavam entendendo, e Jesus Cristo sempre preparando o caminho, dizendo que ele precisava passar pela cruz, mas ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado. Ali em Jerusalém, quando Jesus já estava quase para ser crucificado, ele está no templo e ele olha para o templo falando de uma forma comparativa e metafórica, dizendo: olha, em três dias esse templo vai ser derrubado e esse templo em 3 dias ele será reerguido de novo. Jesus estava dizendo que ele ia morrer, que ele ia para padecer, que ele ia para um túmulo e ao terceiro dia ele ia ser ressuscitado. Contudo, na sexta-feira, aquele dia de horror, apenas João, o discípulo amado, estava ali com Maria, mas os outros discípulos estavam escondidos. Judas tinha se suicidado, Pedro estava mentindo ali: eu nunca vi esse homem, nunca conheci. Os discípulos de Jesus se espalharam por todos os lugares. E queridos, pensem na decepção desses discípulos. Pensem na esperança que Jesus fluiu naqueles corações. De Jesus, queridos, andando diante da multidão, abençoando, trazendo uma nova esperança, trazendo, queridos, daqueles tempos onde as pessoas estavam totalmente desesperadas, trazendo graça, trazendo amor, trazendo vida, trazendo participação das vidas, trazendo toque, trazendo um novo olhar de um homem diferente, de um homem divino, de um homem 100% homem, mas de um homem também, de um Deus 100% Deus, que era a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na sexta-feira. Sábado, se nós formos tentar voltar um pouco atrás, eu creio que os discípulos do Senhor estavam decepcionados. Cada um no seu canto, sem o mestre, cada um pensando: e agora, o que eu vou fazer? Domingo de manhã, Pedro toma uma decisão. Vocês lembram quando Pedro foi chamado, né? Quando ele foi chamado para ser discípulo, ele era pescador. Jesus faz uma pesca maravilhosa. Jesus diz para Pedro: Pedro, vem e segue-me, que eu farei de você, de João, falei de Tiago, farei de André, pescadores de homens. E Pedro toma uma decisão, após a morte de Jesus: vou voltar para a minha profissão,
vou voltar a pescar. Os outros olham para Pedro como um líder e dizem, nós também vamos voltar para a velha vida, vamos voltar a fazer o que nós vimos, porque Cristo morreu. E queridos, no domingo de manhã, às 6 horas da manhã, aquelas mulheres vão até o túmulo, e quando chegam no túmulo, acham um anjo, dizendo, olha, ele não está mais aqui, ele está vivo. De repente Jesus aparece, aquelas mulheres vão avisar para os discípulos, Pedro e João saem correndo, de repente eles se encontram com Jesus. A princípio não acreditando naquelas mulheres. Mas a história aqui conta a história desses 2 discípulos, cujo nome de um é Cleopas, e nós não sabemos o nome do outro. O que aconteceu com tudo isso? Mesmo as mulheres anunciando que Jesus havia ressuscitado, mesmo Pedro e João tendo evidenciado que Jesus já não estava mais no túmulo, esses homens resolvem voltar para casa. Eles moravam cerca de 11 quilômetros distantes de Jerusalém. E eles estão no caminho, voltando para casa. E eu gostaria que a gente pensasse hoje sobre o tema ressurreição de Cristo. O renovo da esperança em tempos de decepção. O renovo da esperança em tempo de decepção. Nós vamos ver algumas características do que a decepção gera num coração que está, obviamente, decepcionado. Com algo que ele esperou, com algo que ele investiu, com algo que ele gastou tempo e agora, de repente, some. E a minha esperança? Esses 2 homens estavam decepcionados. Esses 2 homens estavam voltando para casa para recomeçar a vida deles de novo, sem Jesus, sem ministério, sem discipulado, voltando para suas casas, voltando para suas profissões, voltando para a rotina diária da vida deles. Eles não se deram conta do Jesus ressurreto. Eles duvidaram daquilo que os discípulos falaram. Eles duvidaram daquilo que as mulheres falavam. Estavam voltando para casa. Não, é impossível. Tudo isso. Em primeiro lugar, queridos, nós gostaríamos de pensar nos versículos 13 e 14 sobre como a decepção gera desassossego. Decepção gera desassossego. Aqueles homens estavam no caminho da aldeia chamada Emaús, e eles iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram. Conversando talvez dizendo, puxa vida, lembra o primeiro encontro que nós tivemos com Jesus? Lembra quando ele diz, segue-me? Ei, lembra quando nós entramos na casa de Zaqueu? Lembra quando nós vimos Jesus ressuscitar Lázaro? Você lembra, puxa vida, você lembra dos milagres? Você lembra daquela mulher Ciro-Fenícia que disse que ela era como um cachorrinho que aceitava as migalhas e Jesus curou aquela menina endemoniada há tanto tempo? Você lembra da Maria Madalena que ia estar sendo apedrejada e hoje ela é uma discípula de Jesus como nós? Você lembra que Jesus ensinava coisas maravilhosas? Você lembra e agora? Ontem Jesus morreu. E toda a nossa esperança e todo o nosso investimento. Puxa vida, era tão gostoso estar com Jesus, era tão gostoso estar com o Mestre, era tão gostoso ver ele fazendo. Lembra de quinta-feira, aquela última quinta-feira que nós tivemos antes que ele morresse? Que ele ceiou conosco, que ele se levantou, mas que ele foi no Getsemane e começou a orar, nós dormimos. Puxa vida, nós nem acompanhamos a tristeza dele, parece que ele sabia que ia morrer. E de repente Jesus é entregue, e de repente ele está naquela cruz, e de repente ele foi esculachado, de repente ele foi humilhado, e nós agora? Ele nos deixou na mão, aquele em que nós confiamos, aquele que disse, vem e segue-me, aquele que nos treinou para o discipulado, para que nós pudéssemos expulsar demônio, para que o poder dele entrasse em nós também, para que nós curássemos, para que nós fizéssemos mais obras do que ele. Cadê agora o nosso mestre? Esses homens, queridos, estavam voltando para casa, imagine, 10 quilômetros de conversa, a pé, sem cavalo, sem bicicleta, sem carro, eles andando esses 10 quilômetros. Uma caminhada de talvez 2h30, 3 horas, falando dos acontecimentos, lembrando com saudade de Jesus. Eles estavam desassossegados. O coração deles estava sem paz. O coração deles estava com saudade de um amigo. O coração deles estava com saudade dos grandes eventos que Jesus fez. Das boas respostas que eles davam para os fariseus. Ah, Jesus,
puxa, confiei tanto no Senhor, esperei tanto pelo Senhor, mas agora, mestre, o Senhor se foi, agora é hora de nós dois, junto com as nossas famílias, recomeçarmos as nossas vidas. Decepção gera desassossego. Quando investimos algo, quando nos entregamos, em determinado momento, as expectativas que nós geramos em alguém, elas não são satisfeitas. O nosso coração tende a ficar desassossegado. Aqueles dois homens estavam desassossegados. Os versículos 15 e 16, eles nos mostram que a decepção, ela gera uma distorção da realidade. É muito interessante, querido, que enquanto os dois estão conversando, o Jesus ressurreto entra no meio dos dois. A palavra de Deus, querido, diz que o Jesus ressurreto, ele vem com as suas chagas das mãos, ele muda o seu corpo num estilo agora glorificado, mas creio eu, queridos, que a aparência de Jesus não mudou. E aqueles homens conversando, aqueles homens indo para o caminho, Jesus entra no meio deles. Os olhos deles, versículo 16, os olhos dos dois estavam como impedidos de ver. É tão interessante quando a gente está decepcionado, quando a gente está passando por alguma crise, a gente não consegue enxergar nada a não ser a crise. A gente não consegue ver luz no fim do túnel. A gente não consegue ver a realidade outra. Sobretudo nós que temos confiança no Senhor, onde Cristo diz, olha, se você passar pela aflição, se você for afundado pelas águas, se você passar pelo fogo, você não vai se queimar, se você entrar nas águas, você não vai morrer de lá, eu vou tirar você de lá, eu vou fazer com que você tenha força lá. E quando a gente está passando por esses perigos, acabamos de cantar alguns cânticos, e um diz que se o trovão e o mar, né, vem a gente sobre as águas, nem sempre nós temos força para andar sobre as águas. Porque nós não conseguimos ver, queridos, a nosso senso de realidade. O que é realidade? Aquilo que Cristo fala a respeito dos seus filhos. Aquilo que Ele fala nas suas promessas a respeito da sua palavra. Essa é a verdade. Só que quando passamos por momentos difíceis, a nossa percepção da realidade, nós ficamos como impedidos de ver, de olhar pela fé, o que Cristo já diz que já está pronto, que já está feito. Esses homens estão conversando sobre o Jesus, sobre o Cristo, sobre aquele amigo, e de repente Jesus entra no meio dos dois. E eles não conseguiram perceber que era Jesus. Perceber que Jesus estava vivo, assim como as mulheres haviam dito. Perceber que Jesus estava vivo, assim como Pedro e João haviam visto. Porque não o acharam no túmulo. Mas decepção gera distorção da realidade. Quando estamos decepcionados, quando estamos passando por alguma crise, quando estamos passando por alguma de frustração, sobretudo daquilo que nós investimos, e de repente aquilo foi tudo por água abaixo, nós começamos a não enxergar direito a realidade. E aqueles homens não conseguiram ver Jesus. Terceiro, a decepção gera uma ampliação do sofrimento. Além daquilo que eles estavam passando, eles ampliam o sofrimento, e isso no versículo 17 e 18 diz assim: então Jesus perguntou, o que é isso que vos preocupa? O que é isso que está tirando a paz do coração de vocês? E do que é que vocês estão tratando à medida que vocês caminham? E eles pararam entristecidos e dizendo, ei moço, Cleopas diz assim, você é o único, por acaso, que estando aqui em Jerusalém, ignora as ocorrências dos últimos dias? É muito interessante, aí eu vou ter que fazer essa atualização. É como se alguém chegasse hoje no mundo, né, algum ser humano, algum amigo nosso, e a gente conversando sobre o coronavírus, sobre o que ele tem prejudicado pessoas, tem parado as cidades, e alguém chegasse aqui no meio da nossa conversa, o que vocês estão conversando? O que está acontecendo no mundo que está tudo parado? O que está acontecendo que São Paulo está tudo fechado? O que está acontecendo que a 25 de março não desce ninguém pela ladeira geral? Acho que nós faríamos a mesma pergunta, dizendo, você é o único que estando no Brasil,
Não consulta os sites da internet que não sabe o que está acontecendo, um vírus que está matando pessoas e mais pessoas. Você não sabe que 3 dias atrás, aquele grande evento onde Jerusalém parou, onde o Cristo morreu, onde foi um dia terrível, teve trevas, mortos ressuscitaram, houve terremoto. Você não estava aqui em Jerusalém? Onde você estava? Que não sabe dessas coisas? Talvez se fosse um brasileiro mais desbocado, poderia dizer: deixa de bobagem, homem. Deixa de besteira, homem. Que pergunta mais esquisita é essa? Onde o senhor estava? Queridos, a decepção era tão grande deles, que eles não conseguem ver Jesus. E eles estão tão preocupados, e eles estão tão olhando para o evento do sofrimento. Eles estão olhando tanto para aquele evento da solidão pela qual o Mestre os deixou, que eles ficam assim espantados. Eles já não reconhecem Jesus, eles não reconhecem a voz de Jesus, os olhos, os ouvidos tampados, e eles ampliam o sofrimento. Decepção gera isso, gera amplificação do sofrimento. A gente sofre mais do que deveria sofrer. Mas uma quarta coisa que a decepção gera: incredulidade com promessa, mesmo que ela já tinha sido realizada. Nos versículos 19 a 24, eles começam a explicar. Porque Jesus pergunta, né? Jesus perguntou a eles: quais ocorrências ocorreu? Jesus também, né? Poderia ter se revelado e dizer: rapaz, sou eu, Jesus, né? E Jesus quer saber. O que é que aconteceu? Interessante como Jesus quer saber o que gera decepção, angústia nos nossos corações, né? Antes que nós abramos as bocas, ele já sabe, mas ele gosta que a gente fala, né? Então, Jesus pergunta para aqueles homens: ei, o que aconteceu? Aí eles começam. O que aconteceu a Jesus o Nazareno? Ele era profeta. Ele era um homem poderoso em obras. Ele era um homem poderoso em palavras, diante de Deus e todo o povo. Todo o povo admirava esse homem, mesmo que uns só queriam eles para aproveitar dele. Mas não havia ninguém que não admirasse aquele homem. Um homem poderoso em obras, um homem poderoso em palavras. Só que, moço, nós esperávamos que ele havia de redimir a Israel, como ele disse que ele seria o Salvador. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia, e nós não temos mais ele aqui conosco, ele morreu. É verdade. Olha só, queridos, muito interessante. Porque é verdade que algumas mulheres foram lá e já não encontraram. É verdade que um dos nossos foram lá e já não acharam o corpo dele. De fato, alguns foram ao sepulcro. Meus amados irmãos, Jesus já tinha avisado isso para eles. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. O templo vai ser destruído, mas eu reerguerei em 3 dias. Jesus já tinha falado, mas é tão interessante, meus amados, algumas coisas. Às vezes, quando a gente está tão encantado com algo, a gente esquece de ouvir algo com atenção. Nesses dias difíceis que estamos passando, muita gente esquece da promessa de Jesus, ou muita gente deixou de ler, ou muita gente esqueceu da palavra, porque Jesus disse lá, quando Jesus estava aqui, a palavra de Deus vai nos ensinar que dias muito ruins viriam. Mas sabe de uma coisa? Muitos que seguem a Jesus, e seguem a Jesus porque vieram para Jesus para ter conforto, para ter consolo. Nem escuta que Jesus virá, nem escuta que haverá um anticristo, nem escuta que dias piores do que o coronavírus virão, nem escuta, queridos, que dias de lamentação virão para os cristãos que declararem que Jesus é Senhor da vida deles. Cristãos sofrerão, passarão por dificuldades, desempregos, terão a sua estabilidade ruída. Por quê? Porque declararemos que Cristo é o Senhor, porque o anticristo vai exigir que aquele que quer ter emprego, que aquele que quer ter casa, aquele que quer ter vida boa, vai perder se continuar adorando esse Cristo. Mas muitos de nós estão apavorados com o vírus. Sabe por quê? Porque a gente não escuta a palavra. Esses homens deixaram de escutar o que vinha sendo prometido, o que vinha sido prometido por Jesus. Eu vim para passar por aquela cruz, para pagar o preço, para salvar Israel, para comprar para mim um povo, e depois eu vou ressuscitar.
Jesus, no capítulo 14 de João, ele diz: olha, eu estou indo preparar moradas, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Olha, eu irei para junto do meu Pai, mas eu deixarei o Consolador e o Espírito Santo. Esses homens não ouviram Jesus. Assim como nós, muitas vezes não temos ouvido as Escrituras, que é a promessa e a palavra de Deus escrita, onde nós não temos de nos assustar com os últimos eventos. Decepção gera incredulidade. Porque, queridos, muitos estão decepcionados hoje com Jesus. Porque pensaram que ia ter vida boa. Muito crente vai perder emprego. Muita gente vai ficar aflita. E aqueles que seguem Jesus apenas para ter pão, apenas para ter comida e uma família feliz, provavelmente vão se decepcionar. Mas a promessa do Senhor é muito maior do que tudo isso. E Jesus prometeu, e Jesus falou, e aqueles homens não escutaram. Nem Pedro, nem João, nem qualquer um dos outros discípulos, porque todos eles estavam ali. Vamos voltar para o nosso caminho. Eles deviam, queridos, estar na expectativa do domingo. Eles deviam correr domingo de manhã para ver o túmulo vazio. Vamos voltar a pescar? Vou voltar a ser padeiro? Vou voltar a ser mecânico? Decepção gera incredulidade, mesmo com a promessa realizada. E ela já tinha sido realizada. E eles estavam decepcionados. Nós esperávamos tanto para esse homem. Nós investimos toda a nossa vida neste homem. Mas ele morreu. E nós vamos voltar para casa. E nós vamos voltar para o nosso caminho. E aí Jesus entra em cena. Jesus quis ouvi-los. Jesus quis ouvir o que passava no coração daqueles dois homens. Jesus caminhando com eles. Vocês estão indo para Emaús, estou indo junto com vocês. Mas Jesus, ele declara uma coisa nessa entrada de cena. Que a palavra de Deus é o antídoto para períodos de decepção. Jesus começa a conversar com esses homens, agora, ele se posicionando, dizendo: ó nécios, ó loucos, ó sem juízo e tardios de coração. Vocês são lentos demais para refletir sobre a palavra de Deus. Olha, queridos, o quanto eu investi dizendo, anunciando para vocês, vocês são tardios de coração. Honestos, para crer em tudo aquilo que os profetas diziam. E Jesus começa a discorrer o quê? A palavra. Ele começa por Moisés. Porque para Moisés, queridos, no capítulo 18 de Deuteronômio, ele vai dizer que depois de mim aparecerá um profeta, a ele vocês vão ouvir. Ele vem da parte de Deus, esse que vem ao mundo. Provavelmente Jesus deve ter falado de Isaías, dos outros profetas que anunciavam a sua vinda, que anunciavam a sua ressurreição, que anunciavam a sua volta gloriosa, que anunciavam que ele ia trazer uma novidade para um povo, queridos. Jesus não fala qualquer coisa, mas Jesus cita a palavra. E a palavra de Deus é o antídoto para frustrações. A palavra de Deus é o antídoto, é a cura, é a vacina para corações decepcionados, para corações que já não têm mais vida, para corações insurretos, para corações que começaram a andar com Jesus apenas porque Jesus faz alguma coisa, mas para corações hoje, queridos, que estão vivendo uma vida que a vida está sem graça, a vida está sem energia, a vida está sem força, está sem alegria espiritual, não há motivo para cantar, não há motivo para louvar. Hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de renascimento para as nossas vidas. E, querido, só a palavra de Deus para revigorar um ânimo falido, para revigorar um ânimo decepcionado, é a palavra de Deus que nos faz enxergar a nossa vida, os nossos pecados, a nossa angústia, mas nos faz enxergar a misericórdia, a fidelidade, a graça do Senhor. Ela é o antídoto, ela é a cura para períodos de decepção. E Jesus
Não fala qualquer outra coisa, senão que Jesus, ele fala da palavra. Queridos, vocês são muito honestos. Por que vocês não investigaram na palavra? Por que vocês não creram na palavra? Por que vocês não creram no que está escrito? E para nós hoje, queridos, é muito fácil a gente olhar para um escrito desse, olhar para os discípulos e menear a cabeça. Mas como? Eles andaram com Jesus. Mas como nós repetimos as mesmas coisas? Nós temos a palavra de Deus, queridos, escrita com todas as promessas do Senhor. Dizendo, olha, se você tiver algum problema, alguma dificuldade, for rejeitado pelo pai, pela mãe, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. E quão difícil é nós, queridos, crermos muitas vezes. A palavra de Deus diz que a gente não pode pensar além ou aquém de nós mesmos. E muitos de nós sofremos com baixa autoestima, dizendo, olha, eu não sirvo para nada. E Jesus está dizendo, você é meu filho. É na palavra de Deus que nós devemos buscar, queridos, todas as promessas já realizadas. E tudo aquilo que vai acontecer com a volta de Jesus, na esperança de um novo céu e de uma nova terra. A palavra de Deus é um antídoto para períodos de decepção. Jesus começa a discorrer as Escrituras. Jesus vai em Moisés, vai em Amós, vai em Malaquias, vai em Isaías. E começa a falar com aqueles homens tudo o que na Bíblia estava escrito a seu respeito. E começa em Gênesis, quando a promessa de Deus ali no pecado, na queda, Deus diz que de uma mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar. Esse é o sinal, é aquilo que aconteceu na cruz, né? Mas ele pisaria na sua cabeça. Gênesis, no começo de tudo, no começo da história, quando nós e nossos pais caíram, nos representando ali naquele lugar, Jesus, como diz Paulo em Romanos, por um único homem entrou a salvação no mundo. Entrou o antídoto para o pecado, Jesus. E Jesus discorre a sua palavra. E a sua palavra é um antídoto para períodos de decepção. Jesus faz menção de que vai adiante, aqueles homens chegam na aldeia, chegam em Emaús, e Jesus ele faz menção que vai seguir o caminho. Aqueles homens estavam tão gostando tanto daquela conversa, aquela conversa estava tão boa para o coração dele. Não, Senhor, fica conosco, já é tarde, fica aqui na nossa aldeia, amanhã você vai embora, o papo está muito bom. Puxa, nosso coração voltou a pulsar de novo. A gente estava tão triste no caminho. Que bom que o Senhor veio com a gente. Papo bom, conversa boa. Entra conosco. E Jesus entrou. E a segunda ação de Jesus aqui é apenas um gesto. E, queridos, às vezes basta apenas um gesto para nós renovarmos a nossa esperança. Às vezes basta uma música. Às vezes basta uma palavra amiga. Às vezes basta um texto das Escrituras lido. Jesus entra na aldeia. E os versículos 30 a 35 diz que aconteceu que quando estavam na mesa, e Jesus tomando o pão, abençoou e tendo partido lhes deu, então se lhe abriram os olhos. Quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abriram, e isso me reconecta com a quinta-feira, quando Jesus ceia com eles. Quando Jesus toma o pão e diz, este é meu corpo. Da forma com que Jesus orava, da forma como ele se dirige ao Pai, ele levanta o pão, ele ora, e quando ele acaba de orar, os discípulos abrem os olhos. Ei, é Jesus! Aí Jesus desaparece. Jesus vai embora, Jesus some, né? O corpo dele estava glorificado mesmo. Ele some da cena, ele sai de cena. Um gesto, o partir do pão. Aqueles homens viram várias vezes como Jesus partia o pão, Jesus ceiava, e a mente deles estava muito fresca com a última ceia, de Jesus partindo o pão, tendo dado graças. Um gesto. Os olhos deles se abrem, e eles começam a dizer assim a si mesmo,
Puxa vida, como o nosso coração aquecia enquanto aquele homem falava as palavras, enquanto ele falava a palavra para nós, nosso coração estava reanimado. É o Mestre. Aqueles homens que tinham voltado para casa, eles vão voltar para Jerusalém, eles vão andar 11 quilômetros para trás de novo, porque eles queriam falar dessa notícia para os seus discípulos, para os seus amigos, para as suas amigas, e eles voltam. Eu creio que esses homens agora, queridos, voltaram até correndo. Vamos logo. Quando você tem uma notícia para dar de alguma coisa, você não vê a hora de encontrar com a tua esposa, com o teu filho, com a tua mãe, você vai correndo. Esses homens devem ter voltado correndo para Jerusalém. E quando chegam lá, todos eles já tinham visto Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou. Vocês não sabiam, não? Pois é, rapaz, eles foram lá no caminho com Emaús conosco, e nós o reconhecemos quando ele partiu. Vocês vão andar 11 quilômetros com Jesus sem perceber que era Jesus. Mas depois daquele gesto, não precisou Jesus falar que tinha ressuscitado. Só um gesto, uma oração de gratidão. Eles reconheceram Jesus, o Jesus ressurreto. Diante disso, desse texto, gostaria que a gente fizesse 4 considerações aqui para nós nos despedirmos essa noite. A primeira consideração: a ressurreição de Cristo. Considere a ressurreição de Cristo para reanimá-lo no caminho. Eu não sei como é que está seu coração hoje. Eu não sei como é que anda a sua vida. A gente faz um bom tempo que a gente não se vê. Mas tem algumas coisas que a gente guarda no coração. Às vezes a gente vem adorar a Deus, mesmo quando estamos juntos, ao louvor, à palavra, à liturgia, e nada muda. E parece, muitas vezes, que tudo aquilo que Cristo falou não foi para mim. Tudo aquilo que Cristo falou é para o outro, porque eu vejo bênçãos correndo na vida do outro, e nada acontece comigo. Instalou-se uma enfermidade em mim, ou em alguém da minha família, e a cada dia que alguém manda um WhatsApp para mim, é mais notícias, é o primo, é o irmão, é a sobrinha, é o neto, e aí nós vamos caindo num desânimo, num desassossego de coração. Mas, queridos, gostaria que você considerasse a ressurreição do Cristo que está vivo, que está intercedendo por você, um Jesus que habita em você e no seu coração, para animá-lo no caminho, para reanimá-lo, para te levantar daí, para te levantar da sua decepção, que pode ser com você mesmo, pode ser com o filho, com o marido, pode ser com o seu patrão, pode ser com o próprio Jesus. Considere a ressurreição de Cristo como promessa de Deus que não falhou. Considere todas as promessas descritas na palavra de Deus. Aproveite esse tempo de recolhimento para buscar na palavra de Deus o que Deus fala a respeito da grandeza dele, e como nós refletimos a semana passada, e a respeito da pequenez dos nossos problemas. O Jesus ressurreto, vivo, ele está vivo para reanimar o seu coração no caminho. Considere, em segundo lugar, a ressurreição de Cristo para fazer você enxergar a ação sobrenatural dele. Aqueles homens, queridos, que viram até Jesus ressuscitar Lázaro, o filho da viúva de Naim, eles não estavam crendo na sobrenaturalidade de Cristo, de Deus, que poderia trazer o filho de volta. Considere, queridos, enxergar que Deus pode fazer muito mais daquilo que você pensa. Que Deus é um Deus soberano, que Deus é um Deus poderoso, que Deus é um Deus que te levanta, que Deus é um Deus que te fortalece, Deus é um Deus que te tira desse estágio de desassossego de coração, e Deus é um Deus que te tira desse estágio de decepção, desse estágio que você possa estar sofrendo hoje. Considere a ressurreição de Cristo, considere o Cristo vivo, para que você enxergue a ação poderosa, sobrenatural do Senhor na sua vida. Em terceiro, considere a ressurreição de Cristo para potencializar a sua fé nas promessas de Deus em sua palavra.
Amados irmãos, amadas irmãs, queridos amigos, não há outro lugar, não há outro evento. Pode ser uma pessoa que anime você, dizendo, olha, você pode, você tem força. Não é a autoajuda que vai te ajudar, não é a tradição da igreja que vai te ajudar, não é a história da reforma que vai te ajudar. Quem vai fazer com que você aumente a sua fé é a sua intimidade com a palavra de Deus, com as promessas do Senhor. Não existe outra autoridade para que nosso coração cresça em fé, cresça em esperança, cresça em alegria, cresça em reverdecimento da nossa fé. Considere a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo foi promessa do Pai. A vinda de Cristo foi promessa do Pai. O nascimento virginal de Jesus foi promessa do Pai. O sofrimento de Jesus foi promessa do Pai. A vinda de Jesus é promessa do Pai. As tribulações são promessa do Pai. Mas em tudo isso, Jesus está conosco. É a fala daqueles 2 discípulos quando Jesus estava passando. Fica conosco, Senhor. Fica com a gente, então. E Jesus está dizendo, eu estarei com você e eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu estarei com você em todo o tempo. Nas aflições, nas conquistas ou não conquistas, nas decepções, eu estou com vocês. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é padecer. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é ser colocado de lado. Eu sei o que é ter a reputação manchada. Eu sei, eu já passei por tudo isso. Mais do que você. É o Jesus que sabe aquilo que faz nosso coração sofrer. Mas nesse tempo de ressurreição, queridos, promessa realizada na história, porque na ressurreição de Cristo, nós somos ressurretos para uma nova vida. Potencialize a sua fé nas promessas de Deus. E onde estão as promessas de Deus? Na sua palavra. E a palavra de Deus é a autoridade em nossas vidas. E por último, considere a ressurreição de Cristo manifesta em pequenos gestos para trazer à sua memória o que pode dar esperança. Vivemos momentos, muitas vezes na vida, momentos presentes, de dor, de decepção, de aflição, de coisas que nos incomodam. E a gente já pensou sobre isso quando trabalhamos naquele texto de Lamentações 3, numa pregação no ano passado. É preciso que a gente olhe no retrovisor da nossa história. Pequenos gestos, pequenas ações que nos lembram da ação de Cristo. Talvez você esteve decepcionado por um tempo na sua vida. Eu lembro que em 2010, eu estava decepcionado com a minha vida, com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, na minha história. E eu lembro de uma canção que eu escutei. Eu lembro de uma canção que eu ouvi. Eu lembro de uma canção que reanimou meu coração novamente. Uma canção que me fez lembrar do Senhor. Uma canção que me fez lembrar da sua graça. Uma canção que me fez lembrar de tudo aquilo que eu já tinha investido na minha vida. E aquilo, queridos, fez com que o meu coração enchesse de novo. Ouça uma canção. Olha uma fotografia quando você teve seu bebê que você nem podia ter. Olhe para um álbum de fotografia. Olhe para uma música antiga. Olhe para alguma coisa, queridos, que você pode lembrar da ação de Deus. Lembra, aqueles discípulos lembraram de Jesus no momento em que ele estava ali partindo o pão. Um gesto pequeno, um gesto da graça do Senhor. E ele assim viu. E eles assim viram. E os seus olhos foram abertos. Considere a ressurreição de Cristo manifesta em pequenos gestos, em pequenas ações, para trazer à sua memória aquilo que pode fazer com que a sua esperança seja renovada, com que a sua vida seja renovada, com que o seu amor seja renovado, com que a graça de Cristo seja renovada e que você renasça de novo, renasça para um novo tempo, renasça com alegria, renasça com mais disposição, volte a adorar a Deus aqui junto agora com mais ânimo, entendendo que Deus é com você, que o Jesus ressurreto é por você, que o Jesus ressurreto está na sua vida.
Pequenos gestos, pequenas ações de Deus que nós podemos ver a graça, o poder e o amor do Senhor. Portanto, queridos, nesse tempo de decepções, nesse tempo de que muitas vezes nós podemos estar com o coração entristecido, lembre, considere a ressurreição de Cristo para animar você no caminho. Considere a ressurreição de Cristo para fazer enxergar a ação sobrenatural do Senhor. Considere a ressurreição de Cristo para aumentar a sua fé nas promessas de Deus em sua palavra. Considere a ressurreição de Cristo manifesta em pequenos gestos para trazer à memória o que pode renovar a sua esperança novamente. E por último, pare e pense para nós terminarmos agora. Cristo vive. E porque Ele vive, podemos crer no seu poder em meio a lutas, tragédias, frustrações, pois o amanhã é certo e sua presença viva renasce todos os dias em nós, através de nossas ações, porque Ele habita em nós. Cristo vive, aleluia. Cristo está vivo em nosso meio, Cristo está vivo em você, e que Ele renasça, e que Ele possa fazer com que sua vida seja renovada, não só nesse dia, mas que o Cristo ressurreto se apresente nas suas ações, ações de alegria, ações de generosidade, de graça, de misericórdia, em relação ao outro, em relação àqueles que necessitam do nosso carinho, da nossa vida. Querido irmão, querida irmã, queridos que estão ouvindo essa palavra, Jesus está vivo, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E Jesus está vivo por meio de nós, por meio da sua igreja, forte, poderosa, vibrante, vitoriosa para todos sempre, porque Jesus já venceu, a igreja é vencedora, nós somos vencedores, e que nós renasçamos, e que o Senhor, em nome de Jesus, avive o nosso coração, aviva a nossa mente, avive o nosso ânimo, para que nós possamos viver Jesus em cada detalhe das nossas vidas. Cristo vive, aleluia, Ele vive em você e Ele vive através de você. Que a graça do Senhor esteja com você, que o amor do Senhor esteja com você. Tenha uma excelente semana na presença do Senhor, e que Ele te guarde, e que Ele te faça renascer, e que Ele te faça reviver a cada dia. Nós vamos cantar uma última canção. A gente cantou lá no início, mas nós vamos cantar de novo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A palavra de Deus diz que se Cristo não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Mas porque Cristo ressuscitou, a nossa fé se torna viva, a nossa fé se torna renovada, e que Ele renove cada dia o seu coração, a sua fé, para a honra, glória e louvor do Senhor. Se você estiver na sua casa, vamos cantar juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não existe mais espaço para temor. Por isso que nós vamos ver vários textos na Bíblia. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Cristo está vivo em nós, mas está vivo também através de nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai, é nessa confiança e nessa alegria e nessa certeza da vitória de Jesus sobre a morte, da vitória triunfante de Jesus na cruz, enterrando ali, Senhor, e sepultando ali os nossos pecados, e na vitória do Senhor sobre a morte e na ressurreição, Senhor, fazendo com que nós renascêssemos para uma nova existência. É nessa, Senhor, certeza dessa alegria, dessa vida, Senhor, é que nós estamos aqui te adorando. Estamos aqui, Senhor, te servindo. Estamos aqui, ó Deus, ó Pai, tendo que com a Tua palavra os nossos corações aquecidos, reanimados, Pai, na esperança da vida eterna. Pai, a morte não é mais um empecilho para as nossas vidas. Nós não precisamos mais temer a dor, a morte, a doença, porque o Senhor, ó Pai, já preparou, Senhor, um lugar para o Teu povo. Ó Deus, tira todo medo, tira todo pavor dos nossos corações, ó Deus. E, ó Pai, aumenta a nossa fé, Senhor, nessa esperança, na esperança das Suas promessas, na esperança do Seu consolo, na esperança do Seu conforto, na esperança, sobretudo, Senhor, da Tua companhia conosco, Pai. Pela pessoa do Espírito Santo que habita em nós, o Consolador que habita em nós, ó Pai. Ó Deus, nós te adoramos, te bendizemos, ó Deus, pela vitória de Jesus Cristo. E te adoramos pela vitória da igreja, Pai. Porque a igreja é vitoriosa, ela não é, ó Senhor, derrotada, porque o noivo da igreja já venceu. Portanto, Senhor, dê alegria, fortalece a tua igreja, Senhor. Ó Deus, aviva a tua igreja, Pai. Dê ânimo à tua igreja, Senhor. Ó Pai, faz-nos sair desse estágio de timidez, Pai, para que nós possamos realmente entrar no terreno do inimigo e proclamar vida, e proclamar vitória, e proclamar, ó Pai, o Deus que em Cristo Jesus está vivo e que já venceu Satanás e suas hostes, Pai.
Ó Deus, dá poder para que, ó Deus, a igreja, Senhor, conquiste terreno, pregando o teu evangelho vivo e eficaz, ó Pai. E que corações se derramem diante do Senhor. E que corações, ó Pai, possam crer, ó Pai, num Deus vivo, num Deus que vive, porque Deus que é vivo, porque nós não cremos, ó Pai. Deus, a tua palavra diz que Deus não é um Deus de mortos, e tu és um Deus de vivos. E por isso, Senhor, nós cremos na vitória de Jesus, nós cremos no evento histórico de Jesus morto, ressurreto, e nós cremos na história que já é escrita e pronta, de que Jesus em breve voltará, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor, porque o Senhor Jesus vive. Por isso nós podemos crer no amanhã. O amanhã para nós é certo, Pai. Porque a tua palavra nos ensina também que ninguém, nada pode nos separar do teu amor. Estamos sempre com o Senhor. E somos também cordeiros, inclusive, do sofrimento de Jesus. Que isso seja um privilégio da tua igreja. E que tua igreja marche, Senhor. Marche confiante, triunfante, Senhor, em meio às lutas e dificuldades. Ó Pai, já proclamando e levantando a bandeira da verdadeira vitória, conquistada por nós em Cristo Jesus. Guarda o teu povo, dê uma semana abençoada para o teu povo, guarde, Senhor, o nosso país, guarde, ó Pai, todos os países do mundo, Senhor, que tem passado por momentos de aflição, mas que momentos, ó Pai, incríveis, ó Pai, de renascimento, de pensar na vida, de pensar, ó Pai, enquanto a gente está levando a nossa vida numa rotina, Senhor, sem reflexão, com as nossas vistas encobertas, ó Pai. Glórias ao teu nome por tudo que está acontecendo, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor, porque o Senhor está no trono e tem controle de todas as coisas. E eu sei que o Senhor é poderoso para dar um fim nesse vírus, mas, ó Pai, prepara o teu povo, porque coisas, ó Pai, mais difíceis irão acontecer. Coisas muito mais complicadas irão acontecer. Mas, ó Deus, não deixe o teu povo se afastar de ti. Não deixe o teu povo ter medo, mas que o teu povo confie na vitória que Jesus Cristo já conquistou. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos por esse domingo tão especial. E estamos terminando aqui, neste culto de adoração ao Senhor. E eu sei, Senhor, que em breve o Senhor nos trará para estarmos aqui juntos, ó Pai. Há uma expectativa muito grande no nosso coração, ó Pai, de que esse culto será muito diferente, que as nossas reuniões serão muito diferentes, que os nossos encontros serão muito diferentes, Pai. Nós não vamos ser mais o mesmo, Senhor. Nós não vamos ser mais relaxados, Pai. Nós não vamos mais trocar o culto por alguma festa, Senhor. Nós não vamos mais trocar o estar aprendendo a Tua palavra numa escola dominical, ó Pai, porque dormimos tarde, ó Pai, e estamos com preguiça. Ó Deus, eu sei que esse é um tempo de renascimento do Teu povo, para um comprometimento sério do Teu povo, para ser preparado aqui, para lutas, ó Deus, que nós enfrentaremos, ó Pai, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Guarde, Senhor, cada um de nós e abençoe cada um de nós, é o que nós te pedimos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo e sobre ele, permaneça desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, esse nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
lados se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar